Boa noite para você que nos assiste. A TV JCO está no ar. Eu sou Natália Nascimento e no Jornal da Noite de hoje você fica por dentro das principais notícias desta quinta-feira, 17 de junho, além de acompanhar aí uma edição especial do Jornal da Noite com o levantamento das ações positivas do governo federal. Participe comigo através do chat. Sempre muito bom acompanhar os comentários de vocês. Inclusive, são vocês que ajudam a manter esse jornalismo independente com superchats e assinatura da revista A Verdade. Hoje, a TV Jornal da Cidade Online recebe a jornalista independente Regina Vilela. Boa noite, Regina. Boa noite, Natália. Tudo bem com você e a sua equipe? Tudo bem, graças a Deus, e muito bom agora para receber você e com seus comentários. Bem, e nossa missão hoje é mostrar um pouquinho do que a velha imprensa não mostra, né? Um pouco do Brasil que está no rumo certo. As mudanças que o governo Bolsonaro vem fazendo e que tem transformado, impactado a vida de milhares de brasileiros. Mas, antes disso, nós vamos falar, antes de falarmos de notícias boas, vamos falar da CPI um pouquinho. Tem acompanhado a CPI, Regina? Divertido a história do Carlos Wizard não aparecer. Eu achei ótimo. Que aquilo ali, nada, é lixo. Eu sei que certamente ele tratou com algum respeito, porque afinal de contas ele usou os serviços dos advogados para poder pedir um habeas corpus. Mas ele sabe que aquilo ali é uma besteirada tremenda. Ele ia perder tempo saindo dos Estados Unidos para vir aqui para ouvir aqueles imbecis, né? Falando aquelas besteiras todas. Então, é um homem de negócios, um cara que fez uma fortuna pessoal através de curso de inglês, né? E investimentos. É um self-made man, como a gente chama. E o cara vai perder tempo com aqueles imbecis corruptos. Tá certo ele. Bem, só retomando aqui um pouquinho, o pessoal que está chegando a entender um pouco, né? Esse pessoal ficou trabalhando o dia inteiro, não deu tempo de acompanhar. O empresário Carlos Wizard não compareceu à sessão da CPI da pandemia desta quinta-feira no Senado. O Wizard, inclusive, já tinha comentado que não iria comparecer porque ele está em uma viagem nos Estados Unidos. E o empresário ainda estaria em posição de convidado, né? Caso ele fosse. Agora, os senadores pedem a apreensão do passaporte de Wizard e a sua condução coercitiva. Pois é, Regina, será que passa e qual absurdo é isso, né, neste momento? Essa CPI, na verdade, não tem mais nenhuma possibilidade de ganhar o selo de uma CPI séria, né? E aí eles querem, de toda maneira, e contam, infelizmente, contam com a imprensa formal, né, vamos dizer assim, para corroborar com as ações deles, espetaculares, espetaculosas e ridículas, né? E aí contam com uma mídia que incensa Renan Calheiros como probo, né? Só no Brasil. Infelizmente, só no Brasil. E a gente que vai tendo um olhar mais apurado para a notícia também, a gente vê como que os colegas jornalistas ali, né, não todos eles, a gente teve até a oportunidade de ver a Berenice Leite se comportando de forma diferente, repórter aqui do Jornal da Cidade Online, mas a maioria dos jornalistas, inclusive, muito pertinho do Renan, tratando como se ele fosse, né, de uma moralidade ilibada ali no Senado. Quer comentar? Exato. Não, é exatamente isso. Beira o ridículo, né? O Senado assume o papel definitivo de lixo da história do Brasil. Hoje o Major Vitor Hugo estava na live do presidente e disse exatamente isso. O Senado ali perdeu uma grande oportunidade de fazer, sim, história, investigando aqueles que aproveitaram uma crise sanitária como essa, que, é claro, foi superlativada, vamos dizer, né? Ela ganhou tons superlativos, né? E a gente sabe por quê. Eu vi um vídeo, eu recebi um vídeo ontem ou anteontem de uma pessoa simples, uma pessoa do povo, realmente do povo. O cara estava sem camisa e aí ele dizia que há uma solução para esses problemas. Em vez de dar os 19 mil reais por cada corpo para o governo, né, os estados
Parece que recebem uma quantia em torno de 19 até 20 mil reais por cada morte do Mocoronga, vítima do Mocoronga. E ele estava falando, no instante se resolve esse problema, basta que esse dinheiro seja destinado à família da vítima. Se houver uma inversão, e esse dinheiro vier parar na família da vítima, certamente as pessoas vão parar de morrer de Mocoronga. Eu achei a solução dele brilhante. Acho que algum deputado podia pegar isso e fazer uma lei, ou o presidente Bolsonaro fazer um decreto, olha, em vez de investir esse dinheiro aí pela quantidade de mortos, já que a gente sabe que não se destina a isso, né, vamos dar esse dinheiro para a família das vítimas. Resolvi o problema. Confesso que eu tenho uma opinião nesse sentido de trocar para onde vai essa verba. Eu colocaria, de repente, Regina, pensaria numa verba indo para os casos e que a melhora, porque senão a gente está mais uma vez beneficiando os resultados que estão dando errado, porque as pessoas estão, bem, segundo os estados e municípios, vão morrendo e as pessoas vão recebendo cada vez mais. Não, na verdade, você realmente ajudaria mais as famílias, porque às vezes morre um pai de família e a família fica lá desamparada, talvez fosse uma solução mesmo, né? Porque o dinheiro que o governo federal destinou às secretarias municipais, aos estados, serviram para tudo, menos para investimento na área de saúde. Então, quem sabe, né? Regina, vamos falar então agora, vamos começar a entrar na nossa edição especial aqui do Jornal da Noite, que são aí as notícias positivas do governo federal. Nesta edição especial do Jornal da Noite, vamos, a partir de agora, fazer esse balanço. E nessa tradicional live de quinta-feira, né, que inclusive você já citou aí o que aconteceu, o presidente Bolsonaro falou que está preparado para amanhã o revogaço em comemoração aos 900 dias de seu governo. A gente tem um vídeo, vamos assistir, que daqui a pouco eu quero explorar bastante o seu conhecimento para a gente comentar o que esse revogaço pode trazer de positivo para o Brasil. Vamos escutar. Tudo bem. Continuando aqui, amanhã nós completamos aí quantos dias de governo? 800 dias, 900 dias? 900 dias. 900 dias. E sempre nesse dia a gente faz um super revogaço de decretos presidenciais. Vamos revogar amanhã mais 305 decretos. O equivale ao todo 4.154 decretos revogados. Isso aí chama-se desburocratização, né? Desregulamentação, muitas vezes. Ajuda bastante aí a administração. Major, assinamos uma semana um acordo com os Estados Unidos, né? Tornando-se parceiros da NASA. Tá? Isso aí, obviamente, isso aí vem na cabeça da gente, Enterprise, tá? Jornada nas Estrelas. Tá? É realmente um projeto conduzido pelo Marcos Pontes. É um exemplo de pessoa, de figura humana e de conhecimento e modéstia acima de tudo. E aí o projeto visa, daqui a 2 anos, Major, quer ver o que você vai falar aí? Levar a primeira mulher ao espaço. O que tu acha aí? Levar a primeira mulher ao espaço. É uma boa ideia ou não? Acho que é uma boa ideia. Boa ideia. A gente viu o presidente falando, né, do revogaço preparado para amanhã, né, em comemoração aos 900 dias do governo do presidente Bolsonaro. Menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil, como o presidente Bolsonaro tanto falava na campanha, Regina, e desburocratizar, inclusive, é um caminho de enfrentamento para a corrupção? Eu não tenho dúvida disso, né? Se você for olhar o histórico dessas ações presidenciais, ele, em 2000 e até 2020, ele já havia revogado mais de 3 mil decretos, né? Coisas que eu fico pensando assim, os caras estão lá, e hoje eu estava ouvindo alguém dizer que... Não, eu estava lendo no Twitter do presidente Arthur Lira, de que ele estava celebrando que a Câmara estava trabalhando muito e estava aprovando muito rapidamente muitas leis. Mas será que todas essas leis que o Congresso Nacional aprova são para o benefício da sociedade? Relembrando o porco no rolete do Rodrigo Maia, que disse uma vez, né, aqui no Congresso nós não somos cartório, nós não somos apenas carimbadores da vontade do povo, aqui nós decidimos o que é melhor para o povo.
E aí, quando a gente vê que o presidente Bolsonaro, em 2020, revogou 2019 decretos, e em 2019, ele, até setembro desse ano, né, ele já havia revogado 1.053, né, dentro desse revogado, aí você vê quanto entulho burocrático a gente tem a atrasar o desenvolvimento do nosso Brasil. O presidente tem razão quando diz que quanto menos Estado na vida do cidadão, melhor. E aí eu fico pensando, vai contra um pouco o tal do Twitter do presidente Arthur Lira. Tudo bem que a gente precisa aprovar a reforma tributária, que demora pra caramba, a gente está precisando aprovar a lei do voto impresso finalmente eu vi um vídeo da deputada Bia Kicis dizendo que tem que ter contagem pública de votos, né? Então, a gente tem que aprovar esse tipo de lei, né? E as outras leis complementares e tal, alguma coisa que seja realmente para o bem do Brasil. Os caras ficam inventando lá dia disso, dia daquilo, exigência disso para você tirar um documento, ou qualquer coisa assim. É tanta burocracia, que você prejudica o desenvolvimento do país. Pelo menos o presidente Bolsonaro realmente, cada vez mais mostra que é um grande estadista, né? E essa desburocratização do Estado, na verdade, simplifica toda a mecânica do Brasil. A gente tem a possibilidade de andar para frente, não ficar amarrado ali. Enfim, né? Gasta-se para fazer a lei, né? Gasta-se também dinheiro do cidadão, que muitas leis, inclusive, colocam aí taxas em coisas extremamente desnecessárias e complica ainda mais a vida do cidadão. Vamos para mais uma pauta aí, agora uma pauta que chegou até aí para a CPI, né? O governo na gestão da pandemia. A pandemia no Brasil foi marcada, vale lembrar, Regina, por frear as ações do governo federal, entregando a decisão das ações lá na ponta para os estados e municípios. Mesmo assim, mesmo diante desse cenário, o governo do presidente Bolsonaro enviou quase R$1 trilhão para estados e municípios conseguirem ali fazer a gestão da pandemia. Pergunto para você, mesmo a CPI tentando colar essa tag de omissão no governo do presidente e no próprio presidente, ele fez o trabalho que lhe coube, mesmo com essas amarras do STF, e o reflexo disso agora é a posição, inclusive, do Brasil, Regina, na colocação de países que vacinam, né? Lembrando que o Brasil está entre os países que mais vacinam. Distribuídas, 100 milhões de doses distribuídas. Isso, ao que me consta, é a metade da população brasileira, porque nós temos pouco mais de 210 milhões de habitantes. É claro que isso deve ser uma atitude voluntária das pessoas se vacinar. Como diz o presidente, é direito do indivíduo escolher o que ele inocula, né? É meu direito, é seu direito, cada um decidir sobre a sua vida. Mas o pânico que se criou no país com relação a isso acabou levando todo mundo para um curral de vacinação. Cada um que cuide de si. E agora a gente vê também que as notícias se passam sempre, se você vai assistir um telejornal de um canal aberto qualquer, especialmente aquele que faz campanha intensiva contra o governo federal, como é o caso da Rede Globo, né? Os outros ainda disfarçam um pouco, mas a Rede Globo faz uma campanha ostensiva contra o governo federal. Ela simplesmente agora mostra capitais como Pernambuco, governo comunista, como Ceará e como outros estados, onde a vacinação está suspensa porque não tem dose de vacina. Ora, meu Deus, o governo está distribuindo essas vacinas prontamente. Só podem estar escondendo essas vacinas. Só podem estar escondendo. Não dá para entender. Eu entrevistei o Fábio Faria, o ministro das Comunicações, essa semana, e ele falou: o Brasil estava celebrando, nós somos o 4º país em vacinação. E só não somos mais porque esses governos atrasam.
atrasam a vacinação, né? E as pessoas ficam no desespero. Eu volto a repetir, Natália, tudo que a oposição cria com os recursos das indústrias Acme, né? Aquela que fornecia os equipamentos para destruir, o Coiote destruiu o Papaléguas, o presidente continua lá, Papaléguas, a léguas de distância desses inimigos políticos, porque eu nunca vi gestores na governança dos estados tão burros e tão incompetentes. Tão burros e tão incompetentes. É um negócio impressionante. E o povo já entendeu que tudo isso faz parte de uma guerra política. Esses governadores e prefeitos estão se lixando para a população. Se lixando, efetivamente. Querem nem saber. E daqui a pouco vou dar um exemplo de que eles estão realmente se lixando quando a gente for falar das obras, né? E ainda na gestão da pandemia, a gente tem agora o presidente Bolsonaro falando do passaporte de vacina que vetará. Algumas pessoas não têm visto isso como positivo, né, Regina? E para você, o presidente, esse passaporte de vacina, eu costumo dizer que até uma materialização, essa postura do presidente do que ele tanto fala, que é a questão da liberdade. Às vezes a gente fala de liberdade, isso é muito abstrato na cabeça das pessoas. Só que agora, de fato, ele está mostrando que esse passaporte da vacina aí é positivo, é a favor da liberdade. Sua opinião? Esse passaporte que foi aprovado ali de uma forma, mais uma vez, eles não pensam no povo brasileiro. Os senadores estão pensando, e alguns pensam efetivamente na reeleição no ano que vem. Tomara que o povo brasileiro bote a mão na cabeça, né? Bota a mão na cabeça, bota a mão no joelho e, né, pensa na hora de escolher. O presidente mesmo hoje falou que é fundamental que ele eleja uma boa quantidade de senadores. Por quê? Porque o Senado tem igualdade de posição. Cada estado possui 3 senadores. E as pessoas não entendem isso, né? Então, a posição para a definição de políticas no Brasil pesa muito mais no Senado, porque na Câmara Federal vai de acordo com o número de deputados, vai de acordo com o número da população. Por isso, São Paulo tem o maior número de deputados, depois é puxado por Minas Gerais, depois pelo Rio de Janeiro. É o volume de população desses estados que define o número de deputados federais. Então, o peso fica sempre desigual. Mas é claro que nós precisamos não só atender a demanda do presidente, que vai ter que realmente, dessa vez, ele não vai poder fazer até como ele fez na eleição municipal. Ali eu acho que ele cometeu um pecadilho. Ele tentou não se envolver. O presidente Bolsonaro é um sujeito democrata, e a gente vê isso, né? E ele falou hoje de novo, vocês já viram aqui a gente processar alguém porque estão falando mal da gente, né? Não processa ninguém, ele não entra contra ninguém, fazem absurdos de protesto contra ele, e ele está lá se preocupando apenas com o país. Então, como a gente estava falando aqui, nessa questão do passaporte, foi uma invenção, né, do Senado Federal, que ainda não foi aprovado pela Câmara, que eu acredito que vai derrubar essa pataquada, né? É uma pataquada isso, é uma proposta que torna brasileiros de primeira e de segunda classe. Eu vou ser sempre segunda classe, porque eu prefiro optar por não inocular uma vacina que eu não confio, eu não sabe, a gente ouve muitas coisas e recebe muitas informações. Você sabe, como jornalista, a gente recebe muito mais informações até do que a maioria da população, e há denúncias de que alguns países já suspenderam a vacinação com a tal da AZ, né? Com a vacina AZ. Então, porque estariam causando miocardite. Há casos de investigação já científica que comprovam que jovens poderão perder a oportunidade de engravidar. Ou seja, é tudo tão estranho em torno dessa pandemia que aqueles que foram precipitados, né,
correm o risco de embolia, enfim, mas é uma questão pessoal. Eu digo, Natália, sem querer parecer fanática, eu digo que primeiro eu confio em Deus. Eu primeiro confio em Deus. E eu já tive o problema e eu acho que eu já estou imunizado. Não vou optar por essa vacina. Ainda que venha a ser obrigatória, eu vou fugir dela o quanto eu possa. Entendeu? Que as pessoas tenham a sua liberdade, né, Regina, de ter informação, de ler bula, de saber que está em fase experimental e possam escolher. Vamos falar agora um pouquinho de obras no Nordeste, obras também de infraestrutura, que esse também tem sido um destaque aí nesses 900 dias do governo federal. A gente está vendo aí, vimos a região Nordeste receber uma atenção especial, de verdade, diferente do que acontecia antes. Obras que começaram em outros governos e foram concluídas agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, a questão da água finalmente chegando em regiões do Nordeste. Regina, você está quase aí uma repórter mais que especial, porque você está em loco, né? Você que vive no Ceará, os nordestinos estão vendo, estão tendo essa real noção, estão tendo uma visão positiva do governo? Eu acredito que sim, Nath. Até para complementar a resposta anterior, se você pensa bem, só para complementar, né? O governo investiu, ou seja, distribuiu 1 trilhão de reais para os governos do Estado. Todos eles botaram azul a sua conta, né? Todo mundo que estava no vermelho. E simplesmente, olha o prejuízo que foi causado no Brasil, que o nosso endividamento, a nossa dívida pública aumentou mais 1 trilhão. E isso foi um dinheiro que a gente tinha recuperado na reforma da Previdência. Ou seja, certamente nós teremos que fazer uma nova reforma em breve. E aí cortar mais na carne, né? Obrigado, Antônio. Na questão, eu vou falar agora com relação ao Nordeste. O presidente Bolsonaro é um homem muito humano e ele sabe das necessidades da região Nordeste. E, principalmente, uma região que é dominada pelo cabresto eleitoral dos comunistas. Por quê? Porque defendem a pobreza, não é, nos discursos, mas defendem a manutenção da pobreza. E o sertanejo, principalmente o sertanejo, ele está começando a enxergar isso. Eu recebi um vídeo, denúncia, e eu já estava recebendo, e eu estava tentando apurar, mas é muito complicado a gente apurar isso quando o governo aqui local impede que a gente tenha acesso às informações. Que por exemplo, as obras do Rio São Francisco trouxeram um volume de água muito maior para o Ceará, especialmente no Castanhão, no açude Castanhão, que foi construído no período, levou anos também, mas foi construído e entregue à população cearense no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Castanhão é uma obra gigantesca, que inclusive proporcionou uma nova opção de trabalho para a região ali do Vale do Jaguaribe, com criação de fazendas de pesca, fazenda de camarão, fazenda de tilápia, tudo isso. O Castanhão, quem conhece, como eu já tive a oportunidade de conhecer, é um mar, é um negócio assim gigantesco, é uma obra fantástica, mas que era para estar crescendo em volume de água recebido agora, não só para assegurar o abastecimento de água na Grande Fortaleza, mas também para a região, para a distribuição da região, através do eixão das águas. Você sabe o que a determinação do governo do Estado fez? Simplesmente está dando vazão, está sangrando o Castanhão. Então, o Castanhão continua com o volume baixo, não está subindo para fazer uma distribuição. Ou seja, esse governo do PT e PDT, eu lembro bem as siglas, significam Partido dos Trabalhadores e Partido Democrático Brasileiro. Um é o partido do governador, o Camilo Santana, e o outro é controlado pelo PCC chinês, que está bancando a candidatura de... eu adoro rir dele. Terceira via, que seria o Ciro Gomes, né? Tem que agir aqui como jornalista. Eu não posso dar apelidos, esse não é o meu canal.
Então, o Ciro Gomes, que controla o governador do Ceará, compactua com esse tipo de coisa. E há uma investigação há um longo tempo para descobrir quem é o dono dos carros-pipa que circulam pelo Ceará, que circulam pelo Nordeste, porque é uma grande indústria, né? O procurador federal militar, inclusive Antônio Cerqueira, comanda uma investigação e já condenou prefeitos e agentes públicos, inclusive militares. É possível falar em máfia, Regina, do carro-pipa? É máfia do carro-pipa. E parece que tem gente poderosa. Não se chega nessas pessoas poderosas, mas se comenta muito, né, de que essas pessoas poderosas pertenceriam a uma família política que domina a política cearense há 30 anos. O absurdo é você ver uma obra ser concluída, o presidente Bolsonaro não tem a vaidade de fazer obras com o selo Jair Bolsonaro. E a gente vê isso. Ele tem um projeto de governo, ele não tem um projeto de poder. Então, qual foi a determinação dele para todos os ministros? Vamos complementar as obras que estão aí paradas, porque o povo já gastou muito dinheiro com isso. A prova disso é aquela ponte entre o Piauí e o Maranhão, que o povo simplesmente apelidou de ponte do Bolsonaro. E foi uma coisa voluntária. E a ponte tem outro nome, sabe? Por quê? Porque ele simplesmente fez a ponte, terminou a ponte. Estava vendo um depoimento. Eu estou falando muito, mas é porque é uma coisa tão absurda. Não se preocupe, pode falar que a gente está aprendendo bastante, eu inclusive. Mas é uma coisa tão absurda que o ministro Tarcísio estava falando ontem num vídeo, né, da conclusão das obras das estradas, das BRs para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste. Simplesmente, essas obras tem obra aí de 35 anos. O exemplo que eu vou dar, outro exemplo, está na minha cabeça, porque eu fico acompanhando, né? Você está ganhando do governo, eu não ganho um tostão do governo federal, eu sou uma jornalista independente. Mas a gente está vendo, né, as coisas sendo entregues. Tem locomotiva chegando no Porto de Santos. Locomotiva para quê, Regina? Locomotivas modernas, novas, para Ferrovia Norte-Sul, que já avançou tremendamente. E essa ferrovia é fundamental para o agronegócio, porque foi o agronegócio que sustentou esse país durante essa crise pandêmica. É um negócio assim que você fala, parece que eu estou brigando, mas não estou brigando. Eu estou feliz de poder estar aqui e comentar isso. E eu fico, assim, absolutamente triste de que a imprensa não faça matérias mostrando isso, mostrando o benefício disso. Também não faça matérias denunciando a ação da COGER, né, que é a Companhia de Recursos Hídricos aqui do Ceará, para denunciar esse tipo de coisa. Esse desvio de água, desperdício de água no Nordeste. Eu tenho imagens, Nath, eu tenho imagens que eu recebi do sertanejo. Você está achando que o sertanejo é burro? O sertanejo é ignorante? Ele sabe o que estão fazendo ali. Sabe? É fazer ele de trouxa, é fazer ele de palhaço, é querer manter ele na escravidão. Mas eu tenho certeza que esse trabalho de formiguinha que o presidente está fazendo, sem a arrogância de governantes anteriores, né, que vinham lançar pedras fundamentais. O presidente, quando lança uma pedra fundamental, o presidente Bolsonaro, ele quer ver aquela obra concluída. Olha aí, barragem do Jatim, 2020. E as obras, né, agora aprovaram hoje, finalmente, ainda que tenha sido com uma votação apertada no Senado Federal, o projeto de privatização da Eletrobras, né? Falavam o tempo inteiro disso nos governos anteriores. Ninguém teve coragem de fazer. Agora o governo federal do presidente Bolsonaro vai fazer a privatização da Eletrobras. Por quê, Regina? Porque o dinheiro que a gente tem não é suficiente. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro não quer extorquir dinheiro da população através de impostos. É tão simples, sabe? É tão simples. É um cara que abre mão de imposto. Por quê? Porque já sabe que a gente está até o pescoço de tanto pagar imposto.
Vou citar o exemplo mais básico aqui. Ele abriu mão do imposto no botijão de gás, que ainda é o que ocupa a maior parte dos estados no Nordeste. O botijão lá na casinha e tal. Aqui era para estar custando R$35, R$40. Era para voltar o preço de 5 anos atrás, mas está R$95, R$100. Por quê? Porque os governadores que amam os pobres dos seus estados simplesmente aumentam o ICMS para manter o preço lá em cima. Né? Aí não diminui, aí a culpa é do Bolsonaro. Aí o governador, vou dar outro exemplo, o governador do Ceará compra 250 mil botijões de gás. Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas eu repito tantas coisas, enfim. Compra 250 mil botijões de gás para distribuir aos pobres. É aquela coisa, eu quebro a sua perna, tá legal? Mas eu te dou a muleta para você saber que eu sou legal, para você continuar caminhando. Sou eu que quebrei a tua perna, mas eu vou te dar uma muleta para você continuar caminhando, sabe? Porque o cara, se pudesse pagar R$35 num botijão de gás, certamente os outros R$55 ele compraria comida. Nath, aquela motociata, eu postei uma foto, aquela motociata do presidente lá em São Paulo. Podia ter postado com a do Rio de Janeiro, que também foi grande, me encheu de orgulho, emoção, encheu de esperança. Mas aquela motociata também de São Paulo foi um exemplo de revolução. A revolução no sentido de que o brasileiro vê, né, está reconhecendo esse trabalho do presidente Bolsonaro. Isso sim é uma revolução cultural, porque você está pensando que o litro da gasolina está barato para neguinho botar lá na moto e passear com o presidente? Não está, mas poderia estar. E o povo brasileiro já está reconhecendo isso. Sabe que o presidente tem feito o possível e o impossível para diminuir. Então, a partir do momento que ele se engaja e que outros estados querem provocar o mesmo tipo de movimento, como estava marcado agora para o dia 20, em Pernambuco. Aí o Ministério Público de Pernambuco, eu sei que eu estou atropelando, talvez você até fosse falar disso, mas enfim, eu começo a falar e falo mesmo. Eu paro. Mas deixa que eu te pare, então. Para terminar aqui, o Ministério Público, pode seguir. O Ministério Público de Pernambuco proibiu a motociata de Pernambuco para o dia 20 de junho. Para o dia 20 de junho. Não, dia 20 de junho vocês não podem porque é inadequado por causa disso, por causa daquilo. Mas no dia 19 pode ter um movimento das esquerdas. Eles estão permitindo. Isso agora, se vai ser proibido também. Já tem notícias que vão proibir? Não, já. Eles vão poder fazer. Mas como tem pouca gente, então o distanciamento social é beleza. Regina, enquanto você falava, né, a gente está falando aqui das pautas positivas e tocando na questão obras, questão do Nordeste, e eu lembrei também, a gente entrevistou um tempo atrás o André Porciúncula, né, trabalha ali na Secretaria de Cultura, e ele falando que as medidas que eles têm tomado ali, até mesmo simples, têm permitido que o dinheiro, que o fomento à cultura cheguem ao cidadão simples também, inclusive aí do Nordeste, né? Você falou do sertanejo, então um cara que também trabalha dentro do sertanejo musical, ele também está tendo essa oportunidade. E o cidadão comum, acho que essa é a grande questão. As obras, tudo que tem sido feito de positivo tem chegado ao cidadão comum, né? Não está tendo muito os privilegiados que a gente tinha em outros momentos, né? E os oligarcas também, que você no Nordeste sabe muito bem, principalmente de muitas famílias aí, dos muitos coronéis. Bem, a gente tem um vídeo agora para mostrar, produzido inclusive pela nossa equipe aqui da TV JCO, a gente vai assistir, é um vídeo sobre infraestrutura, para a gente ter um pouquinho mais de noção do que tem acontecido pelo nosso país, e principalmente nessa questão da infraestrutura. Vamos assistir. Entregar tudo que os governos anteriores deixaram pela metade é o que mais incomoda os adversários de Bolsonaro. E tem ainda privatizações, concessões, investimentos e até um pouquinho de previsões.
O levantamento foi feito com base em fatos concretizados e nas informações oficiais do Palácio do Planalto e dos ministérios. Ainda no início de seu governo, Bolsonaro listava pessoalmente em sua conta no Twitter as obras e projetos que começavam a ser tocados, sem nunca ter escondido que o propósito era priorizar a conclusão do que estava parado de gestões anteriores. Em abril de 2019, o presidente já havia apontado 68 ações, 37 relacionadas ao que havia sido abandonado por seus antecessores na presidência da República. A BR-163, a mais importante rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará, teve grandes extensões de asfalto concluídas e setores reformados pelo governo federal ainda em 2019. Um processo que se arrastava desde o governo de Dilma Rousseff e dificultava o escoamento de grande parte da produção do agronegócio brasileiro para os portos da região norte. A obra, considerada como prioridade por Tarcísio de Freitas, foi concluída pelo Exército e vai permitir, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a economia de 1,4 bilhão de reais em custos de transportes anualmente. Por acaso a senhora está arrepiada, Regina? Seu microfone. Eu estou arrepiada, as lágrimas chegam aos meus olhos, sabe por quê? Porque esse homem não tem a menor vaidade, ele tem, sim, um amor infinito por esse Brasil. Você imagina o prejuízo causado a nós, brasileiros, a nós, por obras que já receberam bilhões e bilhões e bilhões, isso sem contar com o dinheiro que foi para o bolso dessa gente, que enriqueceu coronéis políticos de norte a sul do país. Mas o presidente está lá, incumbiu esses ministros e secretários a fazer um trabalho que realmente se preocupasse em entregar as obras que estavam lá. Porque se a gente for tirar como exemplo, comparando, a Ferrovia Norte-Sul começou lá no Sarney, nunca foi concluída, andava 10 metros e era uma coisa que parecia impossível de acontecer. As locomotivas já estão chegando. Vem com Fernando Henrique, outras obras que começaram e nunca terminaram. Passa pelo governo do Nove Dedos e da ANTA, do PT, e que foi aquele escândalo tremendo, porque antes, se era só os 10% de corrupção, a gente passou a ver que era 90% de corrupção e depois 10% apenas para as obras. Por isso nada se concretizou, né? E Ciro Gomes, inclusive, participou dessas obras do Rio São Francisco, porque ele foi ministro do desenvolvimento das cidades, uma coisa assim, né? E simplesmente nada andou. E o presidente consegue colocar um homem talhado para esse processo, porque um país, Natália, só cresce com infraestrutura, porque a infraestrutura e a manutenção dela, é claro, né? Mas quando a obra é bem feita, a manutenção dela só vai ser feita, né, de 30 e 40 anos. É um negócio impressionante. E simplesmente ele cai de cabeça nisso, para poder entregar as nossas obras. E quando a gente vê que o Brasil realmente está... Eu fico emocionada, porque a gente nunca viu um presidente realmente se preocupar com o país, se preocupar com o povo. Olha só, a gente fez Porto, em Cuba, com a mais alta tecnologia. A gente fez hidrelétrica lá em Angola, com a mais alta tecnologia, e a gente ainda está tomando toco, né? A gente está tomando calote, porque esses governos, Venezuela, a mesma coisa, Bolívia, a gente deu uma refinaria, enquanto a gente precisa de refinaria aqui para ter autossuficiência. Ou seja, as estatais hoje estão dando lucro, né? Agora, a gente precisa privatizar a Eletrobras, porque a gente precisa de desenvolvimento para a produção de energia limpa. E nós temos vazão de água para poder construir novas hidrelétricas,
completar as obras daquilo que tem aí. Olha, eu não gosto de me dizer bolsonariana, bolsonarista, bolsominion. Eu sou uma brasileira que votou no presidente Bolsonaro, tenho orgulho desse voto, mas eu não tenho o menor pudor de dizer que eu amo esse presidente, cara. Só pelo amor que ele tem por esse país. Eu sei que parece idiotice isso, mas eu amo esse cara. De forma alguma, Regina, porque imagina pessoas que ficam anos e anos votando, né, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos votando em promessas, e essas promessas nunca são realizadas. Quando elas veem, de fato, aquilo se concretizando, é de uma alegria, mesmo que aquilo é palpável, o que estava há anos na cabeça delas, o que estava há anos sendo até motivo de desilusão, mostra, de fato, aconteceu. Para muitas pessoas foi assim. E a gente vai falar um pouco agora de retomada econômica, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar depois, que é o agronegócio. Acho que isso também é bom para as pessoas entenderem que obras sendo feitas, a infraestrutura, como você bem falou, isso ajuda a ter notícias como essa que eu vou falar agora, que foi da retomada econômica. E felizmente, e aqui eu quero falar até novamente, felizmente, também vamos falar de notícias boas na economia. Felizmente. Não é à toa que nós estamos fazendo essa edição especial aqui para falar das notícias boas do governo, que toma muita pedrada e pouco se fala de fato das notícias que têm acontecido. Nós tivemos aí o aumento do PIB, deixando a extrema esquerda e a extrema imprensa preocupada. Porque apesar de todo um cenário de pandemia, o Brasil está se recuperando. O Brasil está conseguindo andar. Pode ter, igual aquele jogador de futebol raçudo, que o time está até perdendo no final de um campeonato importantíssimo, a torcida já está xingando e está jogando até água no campo e tudo mais, o cara toma uma quebrada de perna, mas ele continua caminhando. E quando ele faz o gol, todo mundo vibra. Só que o que está acontecendo agora é que as pessoas não estão conseguindo vibrar porque elas muitas vezes não estão vendo. E é por isso que o Jornal da Cidade Online hoje decidiu fazer essa edição especial, para a gente, felizmente, falar de notícias boas. E aí eu te pergunto, o presidente Bolsonaro e a sua equipe ajudaram aí, estão ajudando a salvar, né, o Brasil durante esse momento de pandemia, inclusive livrando o país de um destino que a gente está vendo muito próximo dos nossos vizinhos, que é a Argentina? E aí, Regina? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer por vocês terem pensado em mim para poder estar aqui, para poder participar dessa edição especial. De verdade, né? Eu digo que eu sou uma jornalista independente, e sou realmente. Eu tenho independência de opinião, né? Mas eu tenho um lado, e eu não escondo isso de ninguém. Eu tenho um lado. Eu sou brasileira, e eu tenho um lado, eu tenho valores e princípios. E esse presidente me orgulha, realmente me orgulha, né? Vou fazer 59 anos. Essa semana. E quando eu sou da geração de 1960, e foi uma geração que pegou ali 20 anos de governos militares. O presidente até fez um elogio hoje lá no Cercadinho ao presidente Geisel, se não me engano, e ao Alisson Paulinelli, que foi ministro também, se não me engano, dos transportes. Né? Então, e eu, quando criança, ouvia sempre a seguinte frase: o Brasil é o país do futuro. Quando eu comecei a trabalhar, alguém uma vez disse para mim, conversando na TV, dizendo assim, eu estou cansada de ouvir que o Brasil é o país do futuro. Isso, uma pessoa que na época estava com 20 e poucos anos. E hoje eu estou vendo que nós estamos finalmente alcançando o futuro. Em 2 anos e meio de governo, nós finalmente estamos chegando perto daquilo que poderia ter sido anos atrás, né? Se a gente realmente tivesse gente que pensasse no Brasil. Eu acho que o presidente Bolsonaro acorda pensando no Brasil, dorme pensando no Brasil, tudo que ele faz é pensando no Brasil. Eu acho que
Dona Michele deve até sentir um pouco de ciúme, que eu acho que o verdadeiro, por uma boa causa. O verdadeiro amor do Brasil, do presidente, eu acho que é o Brasil, né? E dá muito orgulho ver que ele tem um time, ele conseguiu finalmente chegar num time em que ele é o capitão desse time e o time corresponde, está correspondendo. Você vê o trabalho do ministro Fábio Faria nessa viagem de uma semana aos Estados Unidos, foi para poder trazer os melhores projetos, as melhores ideias para criar uma rede de comunicação, de internet, como existe nos Estados Unidos, para as forças do governo, para as forças policiais. Eu mesma entrevistei no ano passado um policial que falou comigo via internet, dentro do carro de polícia dele, uma internet assim que não sofreu nenhuma interferência, 5G já lá, é uma linha especial que as forças de segurança precisam, né? E que enquanto muita gente ficava batendo, vai negociar com os chineses, não, ele explicou muito bem, quem vai disputar o leilão são as teles brasileiras, são 3, Claro, Vivo e TIM, se não me engano, né? Acho que já atuam aqui. A gente vai ter uma internet de ótima qualidade até o ano que vem, né? E é um trabalho que a gente vê que o ministro Fábio Faria, que é um jovem parlamentar, ele mesmo tem 16 anos de parlamento, né? Mas que está ali totalmente alinhado com aquilo que o presidente pediu. A gente vê um Tarcísio, um gigante na gestão de poucos recursos. É uma pasta que tem grandes recursos, mas que está com recursos limitados, porque foi aí que o Brasil mais sangrou nos últimos 16 anos, na corrupção para as empreiteiras. E o ministro, com pouco que lhe restou, está fazendo e está mostrando que se você não rouba, você consegue entregar ao Brasil e aos brasileiros estradas de qualidade. Ele estava comentando, inclusive, que agora assinou novos protocolos, né, para navegação de cabotagem, para que pegue toda a orla. O Brasil é um gigante marítimo também, né? E é um negócio assim espetacular, a potencialidade. Em tão pouco tempo a gente vê que a gente vai alcançar isso. E sem escândalos de corrupção no governo federal, que é de onde sai o maior volume de investimentos em infraestrutura, né? É uma coisa impressionante. Eu não sei mais o que falar, Natália, porque a gente precisa bater no governo, né? A imprensa precisa bater no governo. A vacina está chegando. Nenhum outro país fez antes de 2021 a aplicação de vacinas. E o Brasil começou em janeiro, né? Já somos o 4º em vacinação. É o que eu digo. Para quem quer, ótimo, beleza, vai lá e se vacina. O passaporte foi aprovado ali numa ação eleitoreira. Não vai ser aprovado na Câmara. E se for, o presidente já disse que veta, porque isso é vontade individual das pessoas. E com liberdade, ele não brinca, ele defende o tempo inteiro a liberdade das pessoas. O presidente só foi participar dessas motocarreatas, né, porque as pessoas estavam com medo de ir às ruas. Com medo. E ele falando, olha, vocês deem o sinal, vocês deem o sinal, vocês deem o sinal. E as pessoas davam timidamente. E aí ele falou, quer ver? Vamos lá. Pronto, vamos lá. E foi. Primeiro foi em Brasília, depois no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, e as coisas obrigatórias. E eu continuo dizendo, esses governadores são os verdadeiros imbecis, porque esse país já podia estar lá na frente se eles estivessem na mesma vibe do capitão, porque o time que está ao lado do capitão, e a gente vê aí o esforço do ministro Paulo Guedes também, que é outro, que a imprensa vive dizendo que ele está em crise com o presidente. Está aí, ó. 2 anos e meio, um sujeito que não precisava estar paga a passagem do próprio bolso para poder voar para a casa dele no Rio de Janeiro, né? É um cara que tem dinheiro, vou sangrar o cofre, mais o cofre do Estado, eu compro a minha passagem. É um cara que voa de avião comercial, não faz questão de usar jatinho da FAB, aquele porco no rolete, não voava sem... Quero ver como é que... Ele deve estar trancado em Brasília, né? Ou então no Rio de Janeiro, no apartamentão que ele tem ali,
em São Conrado, porque só voava de jatinho da FAB, né, como presidente lá da Câmara. É um grupo tão alinhado, tão afinado e tão voltado para a grandeza desse país, para que esse país finalmente chegue ao seu devido lugar como grande potência mundial e com liberdade para o povo. Por isso o presidente participa das motocicletas, para mostrar, vamos, porque a gente pode. Agora vem aí a tal do final da máscara, né? Que ele está pediu ao ministro Queiroga para poder liberar o povo dessa focinheira. O problema todo é que a ignorância do nosso povo é tamanha que ficam aí desesperados, teleguiados por uma onda de mídia que só joga contra, só quer jogar o Brasil para baixo, só quer jogar o Brasil no esgoto, né, da mentira, do desvirtuamento da verdade. E eu fico assim desesperada. Por que as pessoas não tiram os antolhos, não abrem, né? Não ficam ali que nem, né, escravizados? Mas eu acredito que nós estamos saindo, e o Nordeste também vai se livrar dessa escravidão. Regina, você falou aí de Paulo Guedes e Bolsonaro, tentam sempre colocar essa tag de crise. Nossa, queria uma crise dessa para sempre, viu? Uma crise com tantos benefícios. Você imagina, você que nos escuta, se toda crise nas nossas vidas fossem como essa, a gente estava no paraíso. Bem, vamos seguir mais um pouquinho agora, falar de agronegócio, que tem tudo a ver com a economia também. Depois de alcançar aí o crescimento recorde em 2020, o Produto Interno Bruto, né, o PIB do agronegócio brasileiro, teve alta de 5,35% no primeiro trimestre de 2021. A participação do setor no PIB total brasileiro pode ultrapassar aí 30% em 2021. Bem, a gente vai assistir agora um trecho em que de uma entrevista, né, que a deputada federal Aline Sleutes, presidente de Comissão da Agricultura, falando sobre o assunto, e a gente volta para poder fazer os comentários. Na sua opinião, qual é o papel do agro na retomada da economia que nós estamos vivendo nesse momento? Bom, o importante é deixar registrado que o agro não parou. Então, mesmo no momento de pandemia, ano passado, enfrentamos grandes desafios, mas tivemos muito sucesso, inclusive batendo recordes de safra. O PIB, nós tivemos uma responsabilidade gigante de não termos uma quebra na economia do nosso país, e esse ano não é diferente. Continuamos, né, levando aí a economia nas costas. O agro é um setor muito forte, nós temos aí de cada 3 funcionários, 1 é empregado dentro do agro, direta ou indiretamente. Então, é um setor que tem realmente conseguido fortalecer a economia do nosso país e sido aí referência dentro dos demais setores. Regina, como que você vê essa relação do nosso governo federal com esse setor importantíssimo, né, o agronegócio? Não, e o presidente reconhece todos os dias, né, o grande trabalho de uma mulher pequenininha, porque a ministra Tereza Cristina é uma gigante, né? Ela tem uma aparência muito frágil, mas aquela mulher é uma gigante, né? E o agronegócio, né, correspondeu e manteve, não parou. A gente sabe que foram pouquíssimos os casos, da mesma forma que foram pouquíssimos os casos de contaminação nas linhas de trabalho, nas estradas e nos portos, enfim, nas obras de infraestrutura. Nós, brasileiros, quando sentamos à mesa, devíamos agradecer a Deus pelo homem do campo no Brasil, todos os dias, porque se não fossem eles, a gente ia estar com o preço, mas está com inflação e tal. Pessoal, essa possibilidade, nós fomos um dos 2 ou 3 países que cresceram nessa crise, e neguinho lá fora fica assim desesperado, como pode, né? Por quê? Porque o agro não parou, continua investindo, e o governo federal, a própria Caixa Econômica, que nunca entrou no Plano Safra, agora vai entrar com o Pedro, né? A Caixa que antes dava prejuízo, hoje dá lucro, com o Pedro Guimarães.
Então, é um negócio, é um time de primeira, e é um time que, como diz o presidente, não foi pensado politicamente, foi pensado tecnicamente. O Wesley Oliveira, eu vou tomar aqui a liberdade de comentar o comentário do Wesley Oliveira. Ele disse assim: Regina, grava uma entrevista com o presidente Bolsonaro. Isso, meu querido, é o que eu mais quero, mas eu tenho que seguir uma série de burocracias junto à SECOM para que ele grave, para que ele me conceda uma entrevista, né? Então, eu vou tentar isso. Quem sabe em setembro eu consigo estar com uma entrevista marcada com ele, com o Tarcísio. Queria até muito entrevistar. Se você quiser, eu posso ir para segurar a câmera para você, tá bom? Porque no dia que o presidente me conceder essa honra de entrevistá-lo, certamente ele vai poder falar comigo tudo aquilo que ele deseja falar com um jornalista de verdade. Eu tenho certeza que você também é jornalista, você também teria o mesmo tipo de prazer e honra em entrevistar o presidente. Tive a oportunidade de conversar com ele, mas o que a gente conversa, se a gente não está gravando como profissional, a gente não pode falar. Pelo menos eu tenho essa ética, né? Falou ali, eu finjo que nem escuto, né? Mas, enfim, eu quero ter essa honra ainda, né? De poder entrevistá-lo. Porque ele é um grande... Você vê os dados que ele tem na cabeça, que ele fica ali falando nas lives, né? E a oportunidade que ele tem, né? De poder... Um dia, eu tenho fé em Deus que Deus vai me abrir essa porta para eu poder entrevistá-lo. E o agronegócio é o que realmente nos mantém ainda o tomate a R$ 2,98 quilos, né? A batata, 3 e pouco. Hoje eu fui ao supermercado, comprei lá, fiz a comprinha né, da semana aqui. E você vê que a gente só não está melhor porque os governadores não colaboram. Infelizmente. Né? Infelizmente. Regina, aí vamos tocar num tema que não tem como, né, não falar depois de tanto que a gente falou aqui das boas notícias, boas novas do governo Bolsonaro. Existe uma popularidade muito clara, que é fruto, inclusive, também dessas boas ações. E a pesquisa Datapovo não está falhando, Regina? Não adianta a extrema esquerda, nem a extrema imprensa espernear? Não, eu vi hoje o Instituto Paraná Pesquisas, que me parece ser um instituto sério, né, dizer que há um empate técnico entre um vagabundo, bêbado, corrupto, quanto mais, né, que capitaneou o maior assalto aos cofres públicos na história recente do país, e um cara que não gasta um tostão a mais, porque o dinheiro tem que ser aplicado. Agora, um povo que em pesquisa dá empate técnico na comparação dos dois, não dá para levar a sério. E não dá para levar mais a sério ainda, porque eles ainda botaram aquele Datena como terceira via. Pelo amor de Deus, Datena. Dá pena de um povo que pensa na possibilidade de ter um imbecil daquele como presidente da República. O Huck já pulou fora, o Moro sabe que não dá para ele, a Moeba também já pulou fora. Eles estão unindo forças em torno do Bebum, porque sabem que ali é o único caminho para recuperar a chave do cofre. Mas o brasileiro não é burro. E a alternativa para a gente se garantir é essa daqui, pessoal. É essa daqui. Voto impresso com contagem. Eu estou usando essa camiseta a semana inteira. Ela vai sair andando no sábado, né? Sozinha, para a máquina de lavar. Mas a gente tem que comprar essa briga aqui, da PEC, aprovação da projeto de proposta de emenda constitucional 135, voto impresso com contagem pública de votos. Sem isso, a fraude vai assegurar que o presidente perca essa eleição. E o pior, com a gente sabendo que ele é amado pelo povo brasileiro. Amado. E as pessoas vão de graça nas manifestações. Gente, basta comparar uma coisa e outra. Você vê o desespero da imprensa em negar que não havia 1 milhão de motos na motociata em São Paulo.
Porra! Onde é que estavam as motos, então? Né? Os caras se recusam. Aí vai uma jornalista, uma colunista da Folha, chamar de macacos aqueles que estavam ali. Vai dizer que era gado, vai chamar todo mundo de boiola. Eles podem tudo. Nath, eu fiquei suspensa por uma semana no meu canal, porque simplesmente faço comentários políticos e elogiei o desempenho da doutora Mayra Pinheiro na CPI do Mocoronga. 2 dias antes, o próprio YouTube também apagou, deletou uma live que eu fiz em dezembro do ano passado com a doutora Nise Yamaguchi. Um autoritarismo ditatorial e censor que me calou por uma semana. Graças a Deus, as pessoas nas redes sociais, né, reconhecem o meu trabalho e me deram suporte, me deram apoio. Foram lá e se inscreveram. Eu ganhei 5.000 novos inscritos no canal do YouTube, porque eu pedi ajuda. Eu falei, pô, gente, a gente precisa provar que o meu trabalho é relevante. E as pessoas foram para lá e eu estou quase chegando a 200 mil. E eu não estou aqui para pedir isso, porque eu preciso ter 200 mil, não. É para mostrar para o YouTube que eles não vão calar no jornalismo independente. Eu não estava falando mal de vacina isso ou mal de vacina aquilo. Eu estava fazendo um comentário político e a outra entrevista foi ouvindo uma cientista. É uma falta de respeito com a doutora Nise, que, graças a Deus, entrou na AGU com uma representação contra os senadores ali daquela CPI, né? Então, a gente precisa, volto lá na live do presidente que disse, a gente precisa de uma bancada forte para o Senado. Ótimo, sabe? Porque, quem sabe, a gente tendo uma bancada forte para o Senado, já que o presidente não joga fora das 4 linhas, a Constituição diz lá, o Senado pode tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal que não esteja trabalhando honestamente. E a gente sabe que ali tem 10 que não trabalham honestamente. Um já vai sair agora por aposentadoria. Vão ficar 9 ali que continuam imprestáveis. Quem sabe, se a gente ajudar o presidente elegendo 27 senadores, seria o auge, né? 27 senadores, 1/3 do Senado Federal. Aí a gente teria força para limpar o Supremo Tribunal Federal, que cada um ali só julga de acordo com seus próprios interesses. Enfim. Regina, vamos ter agora um exemplo do que é de fato o Datapovo, né? A gente faz esse trocadilho, essa brincadeira, mas é muito sério, né? A gente vê as pessoas nas ruas, pelo menos ali na motociata do Rio de Janeiro eu estava presente, e eu só pensei em ver algo daquele nível em uma Copa do Mundo, com o Brasil campeão trazendo a taça. Mas é muito maior. Vamos assistir alguns compilados, né, do presidente Bolsonaro no meio. Seja reflexo de honestidade, de valores, de princípios, ele realmente tem agregado muita gente, porque ele é o que ele diz que ele é. Ele não se esconde, ele não inventa uma capa para ele não inventa um disfarce para ele, uma maquiagem para ele.
Eu, particularmente, fico não só emocionada de ver a reação que o povo tem com ele, essa reação de gratidão. E o mais interessante é que as pessoas deviam saber, nós contratamos ele para fazer esse serviço. E ele está correspondendo, ele merece o título de melhor funcionário do mês todos os meses, desde que ele entrou, né? E ele é de uma humildade, de uma simplicidade que você não tem como explicar, né? Esse homem realmente é um abençoado por Deus. E eu digo sempre nas orações que eu faço todos os dias, e comecei a fazer uma live de oração exatamente por causa da crise, né? Para ver se acalmava as pessoas, para ver se me acalmava, e pedir pela vida desse homem para Deus. E ele realmente merece todas as orações. Por quê? Porque ele colocou Deus no palácio. Segundo, eu acho que ele governa sob a tutela de Deus. Deus governa o presidente Bolsonaro governa o Brasil. Por isso está dando certo. Por isso a gente não caiu no penhasco, sabe? Então, eu tenho muito orgulho olha só, eu estava lá. Isso aí não foi na motocarreata, não. Isso aí foi no 1º de maio, se não me engano. Né? Então, eu estava lá. No 1º de maio, eu estava lá. A gente precisa fortalecer a manutenção desse projeto de governo. É um projeto de país, não é um projeto pessoal. Ele ainda fala lá na live, eu não sei se vou me candidatar. Ai dele se não se candidatar, né? A gente vai atrás dele, bate nele. Sequestra ele, né, Regina? Só liberta depois que ele se resolver. Exatamente. E o melhor disso tudo, que eu acho, que ele encontrou um alter ego. Que eu acho que vai corresponder à altura, que é o ministro Tarcísio, capitão como ele, né? E eu, graças a Deus, eu posso dizer, eu fui a primeira a criar um slogan em 2019 ainda. Depois do capitão, em 2026, depois do capitão, só outro capitão. Eu tenho certeza que o Tarcísio já apareceu, inclusive, na pesquisa política, já com 3% para governador de São Paulo. São Paulo vai abraçar essa candidatura e vai ter um grande governador. E São Paulo, como é realmente a locomotiva do Brasil, indo para frente, arrasta o Brasil atrás e a gente vai mais muito longe. Eu pareço uma baba-ovo do presidente, mas não tenho outra coisa a falar senão elogiar, cara. Você está vendo, né, Regina, o reflexo de um trabalho sendo feito. A gente agradece muito mais uma vez pelos seus comentários, sua participação aqui. Pessoal, hoje foi uma edição especial do Jornal da Cidade Online, no Jornal da Noite, sobre o que o presidente Bolsonaro tem feito, o governo tem feito. Então, compartilhe, mostre para as pessoas o que tem sido feito. Está difícil cada vez mais encontrar até mesmo informações, né? Então, mostre aí o que tem acontecido para aquele amigo, para aquele familiar, para aquele funcionário. Não deixe que as boas notícias sejam sufocadas pelas mentiras. Mostre a verdade, mostre o que tem sido feito. Regina, muitíssimo obrigada, viu? As portas, claro, estão sempre abertas, não precisa nem bater. Ó, já vou até te mandar mensagem aqui, enquanto eu agradeço pelo pessoal, falo que amanhã tem mais, e me despeço aqui, tenha uma boa noite, fiquem com Deus, já vou te mandar mensagem aqui, eu quero saber onde que eu arrumo essa camisa, tá? Tchau, gente. Tá bem.